Bom dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso alimento diário. A leitura deste sábado, ela está maravilhosa. Ela tem nos vários pontos, o qual nos ajuda a não ter dúvidas, não deixar para ser esclarecido depois, para ter o entendimento depois, mas nos ajuda a buscar as respostas, a revelação divina. E o versículo de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Espero que nesta manhã você possa tomar esse versículo como oração e que o Senhor fale ao seu coração. A riqueza da palavra está em tomá-la como oração e tornar essa palavra vida, essência de vida, alimento, pão, água para o nosso ser. E o tema de hoje nos diz: não temamos. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Então, logo no início nos diz: em ressurreição conseguimos ver a glória. Mas nesse processo há necessidade de sofrimento. No Evangelho de Marcos lemos: E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. O que Jesus disse nesse versículo está muito claro, mas os discípulos não compreenderam e tiveram medo de perguntar. Então, o parágrafo seguinte nos dá um entendimento claro de que toda vez que nós temos dúvida acerca de uma revelação, acerca daquilo que está sendo dito por meio do profeta, por meio de um irmão, na comunhão com o irmão, e ele está falando algo da palavra de Deus, algo da palavra profética, ou está nos contando uma experiência de vida, ou falando, dando-nos um testemunho, e não compreendemos. Esse foi o que aconteceu com os discípulos. O Senhor estava falando da sua morte, que ele passaria pelos sofrimentos, e também que ele ressuscitaria. E os discípulos não compreenderam, ouviram pela metade. E aí, mesmo assim também, eles não perguntaram ao Senhor, eles não buscaram o entendimento. Às vezes nós também não somos assim. Às vezes é do ser humano. O ser humano às vezes não gosta diz que entendeu, pergunta: você entendeu? Entendi. Às vezes o irmão está falando: irmãos, você entendeu essa palavra? Irmãos, entendi. Às vezes nós somos assim, nós gostamos de nos esconder. Às vezes pela timidez, pela vergonha, e nos escondemos. É que nem aquele cego em Betsaida. O Senhor o curou, cuspiu nos seus olhos e o curou aquele cego. Aí o Senhor perguntou, né? O que ele estava vendo. Ele estava enxergando. Mas o Senhor perguntou para ele o que ele estava vendo. E ele disse que ele estava vendo homens como árvores. Já pensou se o Senhor pergunta: o que você está vendo? E ele disse: não estou vendo. Quer dizer, a visão dele não estava tão clara, mas ele não disse assim: eu estou vendo, e acabou aí. Não, mas ele falou como ele estava vendo. Então isso alerta para nós, irmãos. Porque senão é como diz esse ponto aqui no final do segundo parágrafo.
se não buscarmos ajuda, diz assim, às vezes algumas mensagens são um pouco difíceis de entender, mas não tenha vergonha de dizer, irmão, eu não entendi. Você pode me ajudar com uma explicação? Principalmente quando se falam da verdade mais profunda. Se você não compreendeu, pergunte. Senão você acaba perdendo a revelação por vergonha, e o prejuízo é seu. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tem irmãos que às vezes no final da reunião, das nossas reuniões, às vezes vem até a mim e pergunta, irmão Léo, aquele ponto que você falou. Ou tem irmãos que passa tempo, diz, irmão, aquela palavra até hoje eu não entendo. Irmãos, não deixe para depois. Porque senão você perde tempo, fica no prejuízo, a revelação avança e você não consegue avançar. Os irmãos estão andando e você não consegue andar porque você não entendeu. Então, a compreensão nos faz avançar, nos faz compreender. Essa leitura de hoje nos mostra isso. O Senhor tinha dito para os discípulos que iria passar pelas mãos dos sacerdotes, iria padecer, iria sofrer, iria morrer, mas também iria ressuscitar. E os discípulos não compreenderam, só ouviram a parte de sofrer e morrer. Mas não ouviu a parte, não ouviu todo, que foi a questão do ressuscitar. E às vezes quando não compreendemos todo o contexto, tudo que está sendo falado, nós sofremos, ficamos acuados, ficamos retraídos e até mesmo atrasados no mover do Senhor, no avançar do Evangelho, no avançar na edificação da igreja. O Senhor quer se mostrar para nós, mas não conseguimos ver, porque só vimos a parte da revelação. E o Senhor quer se mostrar, quer mostrar por completo, quer se mostrar por completo para nós. Ele quer que nós vejamos de uma maneira bem clara, bem nítida. Então, por isso os discípulos ficaram tristes. Mas se eles tivessem entendido que o Senhor iria ressuscitar, eles não ficariam só na morte. Mas ele lembraria, o Senhor morreu, mas irá também ressuscitar. Que o Senhor também nos dê essa luz divina. Senhor Jesus. Então isso nos mostra claramente que o Senhor iria morrer e ressuscitar. Então, aqui em um dos parágrafos também nos diz, o Senhor fala conosco. O Senhor fala com você? O Senhor falou hoje com você e você compreendeu? Porque o Senhor fala conosco. Porque somos seus discípulos. Será que vamos compreender e ouvir suas palavras por completo? Leamos o que Pedro diz em suas epístolas. Nisto exultai, embora no presente, foi o versículo que nós lemos de oração, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a frase completa. Você está sofrendo hoje? Todo mundo sofre, mas o fim é esse. Mas o fim é esse? Não. E esse sofrimento vai redundar em quê? Em louvor, glória e honra? Ou em louvor, glória e honra. É assim que devemos ver as coisas. Então, se você vê o quadro completo, que não é só o sofrimento. Puxa, irmão, nós vamos encher de esperança, de glória. Nós vamos ter força para continuar prosseguindo. Eu estou sofrendo aqui agora. Eu estou passando por essa aprovação, que é necessário. Se necessário, na verdade, para nossa transformação, para que o Senhor se revele a nós, para que a revelação seja completa em nosso viver, muitas das vezes precisamos passar por alguns sofrimentos, por algumas situações que o Senhor nos permite passar, para que haja uma transformação. Por isso é necessário. Mas o sofrimento não é o fim. Pedro ele diz, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação.
para que a nossa fé seja apurada como ouro refinado. Então, o fim não é os sofrimentos, mas é o resultado que o Senhor obterá em nossa vida. Que o Senhor, irmãos, nos revele nessa manhã, trabalhe em nosso viver, trabalhe em nossa vida, e que essa palavra possa, de fato, nos iluminar. Toda vez que tenhamos alguma dúvida, toda vez que o Senhor falar conosco, ainda permaneça um pouco mais na presença do Senhor. Busque mais o Senhor, busque mais a comunhão com os irmãos, até que você ganhe a revelação completa. Não fique na metade do caminho, não fique com vergonha, não fique com medo, não fique com receio, mas busque uma visão clara e nítida da palavra do Senhor. Posso orar por você? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Ainda queremos que o Senhor toque em nossa visão. Queremos receber a revelação completa. Não queremos ouvir pela metade, não queremos ouvir só aquilo que queremos. Não queremos ficar no simples entendimento, mas queremos nos aprofundar no que o Senhor quer falar conosco. Até que a sua edificação esteja completa, até que o Senhor da glória apareça completamente para nós. Senhor, abençoa cada irmão, abençoa cada ouvinte. Concede-nos, Senhor, a tua salvação, a tua libertação, o seu trabalhar divino na vida de cada um de nós. Senhor, se há aqui alguns que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, se apareça para ele nesta manhã. Se revele para ele em todo esse dia, até que a sua visão esteja clara. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor.